Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Periculosidade e insalubridade. Alguns salários são complementados com estes adicionais. Hoje vamos explicar o que significa cada um e quem tem direito aos benefícios. Olha a situação. Uma empresa divulga lista com o nome dos funcionários menos produtivos. Sabe no que isso pode dar? A resposta é aqui no TV TST, que está só começando. Comece o programa bem informado. Vamos às notícias que foram destaque no TST. Nesta semana, o destaque foi para o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, que chegou agora à Vara do Trabalho do Gama, no Distrito Federal. Na cerimônia que marcou o lançamento da tecnologia na cidade satélite, a agilidade chamou logo a atenção. O primeiro processo completamente digital foi protocolado e a audiência marcada automaticamente já para o fim do mês. Representantes do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, dos advogados e dos próprios moradores participaram da solenidade. Entre eles, o clima de otimismo frente à nova tecnologia e as mudanças que ela oferece. Processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, que ele vai ser uniforme para todo o Brasil. Isso é uma experiência extraordinária e que deve ser seguida pelos demais ramos do direito. A Vara do Trabalho do Gama é a primeira unidade eletrônica do Distrito Federal e a quinta do país. Aqui, onde cerca de 1.000 processos tramitam por ano, a chegada do PJE vai beneficiar cerca de 370 mil moradores do Gama, Recanto das Emas e Santa Maria. A mudança traz economia aos cofres públicos e agilidade aos julgamentos. Grande virtude do nosso sistema de processo judicial eletrônico está precisamente na possibilidade que ele oferece de integração. Integração entre os distintos órgãos da Justiça do Trabalho e com órgãos estranhos da Justiça do Trabalho. No processo de implementação da nova tecnologia na cidade, magistrados, servidores e advogados vêm recebendo treinamento para o uso do PJE. A meta é que até o final deste ano, a tecnologia seja realidade em pelo menos 10% das varas de todos os 24 tribunais regionais. O processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho é resultado de uma ação conjunta entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Nós pretendemos implantar o PJE em pelo menos 10%, como eu disse, das 1.384 varas da Justiça do Trabalho brasileira. Significa dizer, portanto, que temos um calendário a cumprir ao longo de 2012. No caso da 10ª região da Justiça do Trabalho, Distrito Federal e Tocantins, a próxima implantação está prevista para a cidade de Palmas. O processo judicial eletrônico agora também já está em funcionamento no 2º grau da Justiça do Trabalho. O processo digital começou a ser utilizado por câmaras de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O estado foi o primeiro a receber o PJE com a inauguração no ano passado da Vara de Navegantes. A mesma que agora vai abastecer o 2º grau com os processos completamente informatizados. O Tribunal Superior do Trabalho julgou o caso de um motorista de carro forte da empresa Cebival Transporte de Valores do Mato Grosso do Sul. O motorista sofreu pressão psicológica e chegou a ser chamado de incompetente na frente dos colegas depois de um acidente com um carro da empresa. De acordo com os autos do processo, o funcionário foi afastado por problemas de saúde e depois aposentado por invalidez. Ele buscou a justiça pedindo o pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais. O TST entendeu que a conduta do representante da empresa foi inadequada e condenou o empregador ao pagamento de R$ 9.000 de indenização. O Tribunal Superior do Trabalho livrou a Itautec de pagar adicional de sobreaviso ao empregado que usava o aparelho celular da empresa fora do horário de serviço. O adicional de sobreaviso é devido ao funcionário quando ele precisa permanecer em casa à espera do contato da empresa. O
TST esclareceu que o uso do telefone celular pelo empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Isso porque o trabalhador tem liberdade de usar o tempo dele como quiser, basta apenas manter o aparelho ligado. Você com certeza já deve ter ouvido falar em adicional de periculosidade, não é mesmo? Mas você sabe quem tem direito e em que condições ele deve ser pago? Em algumas atividades, ele é indispensável. Veja na reportagem. Todos os dias, funcionários de postos de combustíveis entram em contato com substâncias tóxicas e inflamáveis. São quase 8 horas por dia, lado a lado com o perigo. O que para eles é inevitável, oferece riscos à vida do trabalhador. Aqui, como é gasolina, álcool, esses são um tipo de produto que é muito inflamável. Então a gente... Por ele ser inflamável, também o risco que a gente corre de pegar fogo, alguma coisa assim, é muito grande. E também o mal que ele faz para a saúde em geral, porque o cheiro é muito forte. E a gente, às vezes, passa até mal se a gente ficar muito perto. Aqui um acidente pode acontecer a qualquer momento. O risco de explosão é alto. Nem mesmo a atenção e o cuidado são suficientes para garantir a segurança. De todas as formas a gente corre risco, porque é uma coisa que a gente não tem como escolher. Assim como ela, tantos outros profissionais são submetidos todos os dias a risco de morte no ambiente de trabalho. Na maioria das vezes, o problema está na própria profissão e os riscos são praticamente impossíveis de serem eliminados. Para esses trabalhadores, a lei garante o adicional de periculosidade. Parcela paga a quem precisa conviver diariamente com substâncias explosivas, radioativas ou inflamáveis. O adicional de periculosidade é previsto no artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho e é devido aos trabalhadores que exercem suas atividades em contato com substâncias inflamáveis ou explosivas. Mesmo que por pequeno período isso se dê diariamente, passa a se configurar um caráter permanente, até porque acidentes nesse tipo de atividade normalmente são letais. A Constituição Federal de 1988 prevê o pagamento de adicional a todo trabalhador que exerça atividade perigosa. O direito fica ainda mais detalhado na CLT, que estabelece um adicional no valor de 30% sobre o salário base, quantia que exclui os acréscimos como gratificações, prêmios ou participação nos lucros. Para determinar se uma atividade é perigosa ou não e se o empregado pode receber a parcela, o Ministério do Trabalho realiza perícia nas empresas. Se o caso chega até o Judiciário, é preciso um laudo pericial dos técnicos do Ministério. A periculosidade nada mais é do que o jeito de determinar se o trabalhador está trabalhando com segurança ou se não está trabalhando com segurança. As perícias, elas são atualizadas conforme, né, o trabalhador está em certos ambientes de trabalho, como por exemplo, se ele vai mudar a função dele, por exemplo, ele trabalha com sistemas elétricos de potência e ele vai trabalhar com eletricidade de média ou baixa tensão, aí é feito um novo laudo investigativo para verificar se ele vai ou não continuar ganhando a periculosidade. Mas, segundo o técnico de segurança no trabalho, o pagamento do adicional deve ser uma exceção. A preocupação do empregador tem que ser sempre com a segurança no trabalho. Eu acredito que as empresas deveriam investir muito mais na segurança dos seus funcionários, muito mais mesmo. E principalmente na tecnologia dos seus processos de trabalho, na melhoria dos processos de trabalho e na melhoria das inovações tecnológicas decorrentes dos avanços tecnológicos do trabalho. Segurança do trabalho é algo que nós não podemos abrir mão. É algo que diz respeito à própria dignidade do trabalhador. Assim como o adicional de periculosidade, o de insalubridade também é pago em situações pontuais. A diferença é que o percentual pode variar de uma atividade para outra. Veja agora se o seu trabalho se encaixa neste benefício.
coleta de lixo, cheiro forte é apenas um dos problemas. São horas em pé, debaixo de sol ou chuva, além do contato direto com substâncias deterioradas e contaminadas. É difícil, muito difícil mesmo. Os moradores, uns reconhecem, outros não reconhecem o que a gente faz. Muitos prejudicam a gente com caco de vidro, com um espeto de churrasco, entendeu? Que acaba acontecendo um acidente. Além dos lixeiros, várias outras profissões expõem o empregado a riscos de saúde, diferentemente do adicional de periculosidade, que é pago a quem sofre risco de morte. O adicional de insalubridade é pago ao profissional que coloca a saúde em segundo plano para realizar o trabalho. O adicional de insalubridade é previsto pela Constituição e pela CLT, que classifica como ambiente de trabalho insalubre aquele que expõe o empregado a agentes nocivos, além dos limites de tolerância. A regulamentação número 15 do Ministério do Trabalho classifica esses agentes nocivos em 3 tipos: agentes físicos, como ruído, calor, frio e umidade; agentes químicos, como poeira, gases, fumos e névoas; e em agentes biológicos, como vírus e bactérias. Nos ambientes de trabalho, quando insalubre, nós temos os agentes agressores, que são através dos riscos químicos, físicos e biológicos. A forma desses riscos físicos, nós podemos dizer que é o problema de temperaturas extremas, o problema do ruído, o problema do calor. Nos riscos químicos, nós temos a poeira, nós temos produtos químicos de modo geral, e nos riscos biológicos, nós temos os vírus, bactérias, né? E dentre outros. Isso para que a gente, como a forma de nós controlarmos melhorarmos esse ambiente para se tornar salubre. Para decidir se o local de trabalho tem algum desses problemas, um perito auditor do Ministério do Trabalho vai até as empresas fazer uma avaliação em uma inspeção de rotina ou a pedido do próprio patrão ou empregado. No órgão responsável pela verificação do ambiente de trabalho é o Ministério do Trabalho e Emprego, através dos auditores fiscais das superintendências regionais do trabalho, nos estados e Distrito Federal, que visitam as empresas na sua fiscalização normal ou através de denúncias efetuadas por próprios profissionais trabalhadores ou por sindicato de categorias profissionais que denunciam que ambientes de trabalho daquelas determinadas empresas possuem ambientes insalubres. O Ministério do Trabalho estabelece limites para os agentes nocivos no ambiente de trabalho. Quando o laudo do perito aponta problemas, o empregado tem que receber o adicional de insalubridade, que pode ser pago nos valores de 10%, 20% ou 40% do salário, de acordo com os níveis mínimo, médio ou máximo. Quando o funcionário, quando o trabalhador, ele tem uma exposição mínima a uma atividade insalubre, ele tem um acréscimo em sua remuneração de 10%. Quando essa exposição é média, ele tem um acréscimo de 20%. E quando a exposição é máxima, ele tem um acréscimo de 40%. Isso de acordo com o que foi definido nessa norma regulamentadora número 15. Nesses casos, o uso do equipamento de proteção, como luvas, capacetes, tampões e máscaras, são essenciais para evitar doenças. Mas nem por isso garantem a segurança do empregado no trabalho. Muitas vezes até não é possível. Nós podemos enclausurar aquele fonte geradora do risco, enclausurando, fazendo com que aquele agente agressor não saia. Nós podemos fazer barreiras protetoras para que aquele agente agressor daquela fonte não também contamine o ambiente. Ou então usarmos, na última tentativa, não sendo possível o controle na fonte, fazer através do equipamento de proteção individual, mas sempre priorizando a proteção coletiva. Ora, o mais importante é que o trabalhador e a sociedade entendam que o pagamento do adicional não é um benefício. O pagamento do adicional deve ser visto como uma penalização do empregador que não dá um ambiente sadio de trabalho.
Empregado não tem vantagem em trabalhar num lugar perigoso ou insalubre e receber um adicional, porque ele tem um risco de adoecer muito rapidamente. E se você tem uma sugestão sobre temas e profissões que gostaria de ver no quadro Acidente de Trabalho, mande um e-mail para nós. Anote aí, tv@tst.jus.br. O assunto agora é a súmula 318 do TST, que fala sobre a integração de diárias ao salário. Veja quando ela acontece. A súmula 318 do TST diz que, tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias ao salário deve ser feita tomando-se por base o salário mensal recebido e não o salário dia, somente sendo devida a integração quando o valor das diárias no mês for superior à metade do salário mensal. A súmula 318 do TST, ela esclarece um ponto crucial a respeito da forma de se saber se a diária integra ou não a remuneração do empregado. Segundo essa súmula, se as diárias ultrapassarem 50% do salário mensal do trabalhador, ele tem direito a incorporá-la no salário. E isso implica em reflexos em férias, 13º, recolhimento fundiário e recolhimento previdenciário. Essa súmula ela vem com a intenção de encerrar uma discussão que é travada por conta da aplicação do artigo 457, parágrafo 2º da CLT, que diz a respeito de quando as diárias são integradas ao salário. E a discussão era se era com base no cálculo do salário dia ou salário mensal. Então, pelo entendimento pacificado do TST, integra-se a partir do momento em que as diárias pagas no mês ultrapassem 50% do salário mensal e não do salário dia. No próximo bloco, vamos mostrar que mudanças na lei podem interferir na hora de entrar com um processo na Justiça. Você confere daqui a pouco. Até já! Em 2004, a chegada da Emenda Constitucional número 45 passou para a atribuição da Justiça do Trabalho alguns casos. Isso altera tudo na hora de entrar com o processo. É preciso levar em consideração as novas regras, até para não ter o pedido negado. Para entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, é preciso estar atento às datas para que o processo seja válido. A Emenda Constitucional 45 de 2004 alterou a Constituição da República. Até 2004, o trabalhador podia entrar com ação na Justiça até 10 anos após a rescisão contratual. A partir de 2004, o empregado só pode fazer isso 2 anos após o fim do contrato. Em Minas Gerais, um ex-empregado do Banco Itaú entrou na Justiça do Trabalho pedindo indenização por dano moral ocorrido antes da emenda que alterou a Constituição da República, mas teve o pedido negado nas primeiras instâncias. Por isso, recorreu à seção 1 de dissídios individuais do TST. O relator do caso, o ministro Horácio Sena Pires, destacou que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. O ministro afirmou que nos casos de lesões ocorridas antes da alteração da Constituição da República, a prescrição a ser observada é a do Código Civil. Por isso, determinou o retorno do processo ao tribunal de origem para dar continuidade ao caso. Acompanhe agora o julgamento do caso no Tribunal Superior do Trabalho. Relator, excelentíssimo ministro Horácio Sena Pires, EDRR 56300, dígito 24 de 2007, em que embargante José Maurício Geoffroy Cândido e embargado Banco Itaú S.A. Ministro Horácio. Presidente, recurso do reclamante apenas para adaptar à nova jurisprudência a decisão embargada da Igreja Quinta Turma, no sentido de considerar que a ação foi ajuizada em 11 de 4 de 2004, dentro do prazo trienal previsto na regra de transição do Código Civil, não havendo, portanto, prescrição a ser declarada, estou conhecendo e dando provimento. Está escrito, doutor Carlos Vinícius, pelo embargado. Senhora Presidente, com procuração nos autos, eu peço uso da palavra. Eu lhe concedo a palavra pelo prazo regimental.
Excelentíssima senhora presidente, egrégia subseção, ilustre representante do Ministério Público. Sinteticamente, senhora presidente, senhores ministros, não se trata, no caso dos autos, de discussão de dano moral ou prescrição com relação à moléstia profissional, onde havia, no âmbito desta corte, a dúvida se a prescrição seria civil ou trabalhista. No caso dos autos, a pretensão deduzida diz respeito à conversão de uma justa causa aplicada, ou seja, matéria eminentemente trabalhista, cuja pretensão e apreciação das ações ajuizadas com esse objeto de dano moral sempre foram de competência desta corte. Não há, portanto, se falar em regra de transição. Sempre foi observado a prescrição bienal do artigo 7º e 29 da Constituição Federal. Então, a decisão embargada está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta corte, inclusive da egrégia STI. Então, repetindo e em conclusão, por não se tratar de prescrição por moléstia profissional, onde havia divergência de quem seria competente para julgar e, portanto, qual seria a prescrição aplicável à trabalhista civil, por não ser esse o caso dos autos, para a discussão girar em torno de pretensão de dano moral em razão de justa causa aplicada ao empregado e revertida por essa Justiça do Trabalho, é que a decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência dessa Corte, pelo que se espera pelo não conhecimento do recurso, e, se conhecido, pelo seu desprovimento. Ministro. Relator. É isso mesmo, senhor presidente. Não se trata de acidente de trabalho. Aqui é o dano moral de maneira geral. Mas nós já chegamos a esse entendimento no sentido de que a segurança jurídica está nos obrigando a uniformizar a jurisprudência. É isso que eu afirmo aqui na ementa e cito precedente. Portanto, não há por que distinguir nesse aspecto. O dano ocorreu na vigência do antigo Código Civil, em 95, a menos de 10 anos da vigência do novo diploma, atraindo a incidência da prescrição trienal. Mantenho o voto. Eu vou apresentar divergência para não conhecer, porque o único... Qual é o aresto que Vossa Excelência está conhecendo? O primeiro... de folhas 530 verso 531. Que sustenta... Não, atendo, a divergência está... O segundo aresto juntado às folhas 532, oriundo da SDI mesmo. Trata o dano moral ocorrido em 93, no ajustamento da demanda pela Justiça Comum, em 2003, época na qual ainda parava em definição acerca da competência da Justiça do Trabalho para exame da demanda. Mas estava expresso nesse acórdão que não se tratava de acidente de trabalho? Sim. Será? E o precedente... A jurisprudência que nós estabelecemos, generosa, eu diria, no sentido de recusar a pronúncia da prescrição, porque era possível, apesar da competência ser questão distinta do tema prescrição, como era possível ajuizar na Justiça Comum, segundo a disciplina do Código Civil, no prazo, né, hoje de 10 anos, antes de 20, hoje de 3 anos, antes, na vigência do Código Civil anterior de 20, se estabeleceu uma regra, digamos, de política judiciária, até admitindo-se a data, como diz a CO, a data da lesão, mas considerada a vigência não, considerado o acórdão do Supremo Tribunal Federal, que julgou o conflito de competência e que afirmou a competência da Justiça Comum como marco para a aferição do prazo. Mas isso só em relação ao acidente de trabalho, porque em relação a outras ações reparatórias, por causas diversas, nunca houve controvérsia, nem no âmbito da Justiça do Trabalho, nem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sempre se afirmou, nem no STJ, porque a súmula 15 do STJ é restrita às hipóteses de acidente de trabalho. Então, em relação, havia controvérsia, a proposta da competência para o julgamento,
em relação exclusivamente às ações, aos danos morais e ou materiais decorrentes do acidente de trabalho. Mas, em relação a outros danos que decorriam da relação de trabalho, mas não eram vinculados a acidente de trabalho, a competência sempre foi reconhecida como sendo da Justiça do Trabalho. Por isso que não tenho como pretender aplicar esta regra de transição que se estabeleceu pela via da jurisprudência, de considerar o prazo mais favorável à parte, e por isso que eu abro divergência para não conhecer dos embargos. Senhora Presidente, eu quero apenas ressaltar que a jurisprudência só se firmou com a OJ, com a orientação jurisprudencial 327, que é de 9/12/2003. Essa que estabelece que o dano decorrente da relação de trabalho é da competência da Justiça do Trabalho. Antes, eram decisões esparsas, conflitantes, convergentes ou não, e só após esta data. E aqui, como estou frisando na ementa, a lesão se deu, portanto, em 1995. E o precedente que eu trago, a lesão foi em 99. E nós reconhecemos aqui, na SDI, que era, portanto, o caso de se estabelecer esta Mas, inclusive, havia a abrangência. súmula do Supremo Tribunal Federal, acho que é 736, a súmula do Supremo Tribunal Federal, que afirma a competência da Justiça do Trabalho. E nós nunca questionamos aqui sobre a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações que objetivam reparação por danos morais e ou materiais decorrentes do trabalho, mas não vinculados, decorrentes do ambiente de trabalho, mas não vinculados ao acidente de trabalho. A controvérsia, a proposta da competência para o conhecimento e julgamento das ações reparatórias só diz com o acidente de trabalho. Isso aí eu não tenho dúvida, não havia controvérsia. Se eu fui assediada moralmente no ambiente de trabalho, a competência sempre foi da Justiça do Trabalho, para haver a reparação por dano moral decorrente de assédio moral, por exemplo. É diversa, a questão acidentária é que gerava a polêmica, e que esta apenas é que foi solvida no conflito de competência pelo Supremo Tribunal Federal, mas não dano moral decorrente de assédio ou de outras causas. Por isso que eu mantenho aqui a minha divergência. O ministro Horácio conhece e dá provimento para afastar a prescrição. Eu não conheço. Eu consulto, por brevidade, se algum ministro me acompanha. Presidente? Sim. Peço venha ao eminente relator para acompanhar Vossa Excelência, porque o caso aqui é para se evitar aquela bifurcação que resultaria daqui. E a Justiça do Trabalho não permitia isso em tempo algum. Pelo que percebo, aqui resulta de um ato do empregador que atribuiu falta grave ao empregado e lhe rescindiu o contrato por justa causa. Ora, se adotar a respeitável jurisprudência que o eminente ministro relator traz para este caso, penso que se permitiria que, nessa hipótese, o empregado tinha apenas 2 anos para ajuizar a ação tendente a anular aquela justa causa, para desconstituir aquela justa causa, mas teria 30 anos para uma eventual pretensão à indenização por danos morais. O que, a meu modesto juízo, a Justiça do Trabalho nunca permitiu isso. Sempre aceitou a competência para dirimir nessa mesma ação, nesse mesmo prazo, a questão atinente ao dano moral decorrente do ato comissivo do empregador. De modo que eu também afasto e só considero essa jurisprudência aplicável àquelas hipóteses em que são fora da execução do contrato de trabalho. Aqui foi ato do empregador. De modo que eu separo, é uma zona cinzenta, eu separo e reconheço que antes a jurisprudência era mais fechada mesmo, exclusivamente acidente de trabalho. Depois houve uma alteração, mas não se incluiu
todas as hipóteses. Recordo que a solução engendrada no Supremo Tribunal Federal, em boa hora, diga-se de passagem, diz que competência da Justiça do Trabalho para as ações de indenização por danos morais, inclusive acidente de trabalho. Por isso é que se alargou. Mas, neste caso, penso que eu aqui não me recordo de se haver recusado a competência. Logo, não havia dúvida sequer razoável quanto à nossa competência. Por isso, eu acompanho Vossa Excelência, pedindo vênia de relator. Senhora Presidente, sim, ministro Eves. Na verdade, só gostaria de lembrar um critério que foi adotado aqui pelo tribunal e que me parece que foi aplicado nesse caso também, o critério análogo. Quando na SDI 2 nós tínhamos a questão da ação rescisória, saber se a matéria era controvertida ou não, se acabou adotando um critério matemático, ou seja, a data da inclusão da matéria em OJ. Me parece que o que ocorreu aqui foi a mesma coisa. Nós não tínhamos dúvida da nossa competência em relação a dano moral. Agora, era controvertida a matéria, então nós acabamos adotando o critério de que, a partir da emenda, é reconhecida a competência e, ao mesmo tempo, a prescrição trabalhista. E o pedido sendo de dano moral, aí não interessa tanto se é dano moral por acidente de trabalho, se é dano moral por justa causa que foi levantada e depois não provada. O importante é que o tipo de pedido, dano moral, era um pedido que antes não se fazia, começou-se a fazer em reclamatórias trabalhistas, se contestou a competência e se fixou posteriormente na Constituição. Então, só por isso é que eu não vou acompanhar Vossa Excelência, porque realmente nós adotamos aqui aquele mesmo critério também de fixar, para evitar as controvérsias, fixar uma data para todos. Então, eu estou pedindo vênia a Vossa Excelência para acompanhar o relator. Eu proclamo que a sessão, por maioria, vencidos os ministros Maria Cristina e Brito Pereira, conheceu e acolheu os embargos nos termos do voto do ministro relator. E não perca no próximo bloco. A empresa tem direito de criar uma lista com os funcionários menos produtivos? É daqui a pouco. Até já. No TVTST, você tem espaço garantido para tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O contador Milton Aires quer saber. Uma empresa pode divulgar uma lista de funcionários menos produtivos do mês? Para abordar esse tema, precisamos falar sobre a importância do que é estabelecido na Constituição Federal em relação à proteção da dignidade da pessoa humana. O empregador não pode divulgar nada que seja depreciativo da pessoa humana do trabalhador. Então, eu respondo que não pode divulgar. O que ele pode fazer com relação a manter a sua produtividade, a implementar a sua produtividade? Ele pode expedir normas, ele pode substituir um trabalhador pelo outro, porque no Brasil, infelizmente, nós não temos, os trabalhadores não têm garantia de emprego, pode substituir a equipe inteira se não estiver produtiva. Mas divulgar informações depreciativas da pessoa humana do trabalhador não pode, porque isso importaria em assédio moral sujeita à indenização de danos morais. O mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher é um bom momento para avaliar as conquistas no judiciário e no mercado de trabalho. No TST, por exemplo, das 27 cadeiras, 5 são ocupadas atualmente por mulheres. Até pouco tempo eram 6. A ministra Rosa Maria está hoje no Supremo Tribunal Federal. E para
para falar sobre os desafios, as vitórias e o futuro das mulheres, eu converso agora com a vice-presidente do TST, ministra Cristina Peduzzi. Olá, ministra, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Eu que agradeço pelo convite. Ministra, o TST é uma das cortes superiores assim, com a maior participação feminina hoje, a gente pode dizer isso? Hoje é a maior participação feminina nos tribunais superiores é do TST. Nós temos, do número total de cargos, são 27, 19,2% de mulheres, somos 5 atualmente. Agora, se considerarmos que 25 estão ocupados, porque há 2 vagas, nós temos 20% de mulheres. E temos 2 vagas em aberto, certamente, pelo menos uma delas, até porque a ministra Rosa ocupava uma dessas vagas, espero que seja indicada uma mulher também para manter o nosso número de 6, que eu considero um direito adquirido. Existe uma cota? Não, no judiciário não há sistema de cotas, nem no executivo, há apenas no legislativo, que há lei prevendo cotas, é um percentual mínimo de 30% para o gênero, né, assegurando. Mas estes percentuais que a lei assegura, esta quota, ela, em geral, não é atendida. Mas existe, de qualquer forma, existe uma cota assegurada. No judiciário, veja que na base, na Justiça do Trabalho, nós já temos um número maior de mulheres do que de homens. Há muitos cargos vagos, mas dos cargos ocupados nós temos o percentual de 42,4% de mulheres. E temos um percentual de 42,2% de homens. Isso nos cargos no primeiro de grau, não, nos juízes. Nos juízes. Na magistratura. Então, hoje, na magistratura trabalhista de primeiro grau, nós temos mais mulheres, em uma diferença pequena, mas já é maior o número de mulheres. Nos tribunais regionais, ainda o percentual masculino é preponderante, mas as mulheres já estão ao redor dos cargos, dos que estão ocupados, né? Sempre há cargos vagos que não estão nesse percentual que eu estou referindo. Mas nos tribunais regionais nós temos cerca de 36% de mulheres. Então veja que há uma tendência natural, eu digo que é uma questão cronológica, o aumento nos tribunais superiores, porque na medida em que na base existe, não é, uma preponderância já de mulheres, a tendência é esse número, como está ocorrendo, aumentar nos tribunais regionais e, em consequência, no Tribunal Superior. Isso é uma questão de tempo. Agora, veja que o fenômeno da feminização, que é até um neologismo, né, ele ocorre digamos, com mais visibilidade na Justiça do Trabalho, mas ele também se identifica na Justiça Federal e na Justiça, nos tribunais estaduais, quer dizer, na Justiça dos Estados. E se nós identificarmos que na década de 90 é que esse número começou a ter relevância, nós até que conseguimos, não é, conquistar o espaço que está resguardado, né, pela própria Constituição da República, que assegura a igualdade formal da forma mais ampla possível. E busca também implementar a igualdade material, porque nós podemos observar que em todos os planos, né, no profissional, no pessoal, no que trata também da família, a Constituição, ela assegura plena igualdade. E a lei ordinária, no que regula o trabalho da mulher e os direitos da mulher, ela vem, inclusive, no Brasil, se caracterizando por tipificar como crime as condutas discriminatórias de gênero. E eu lhe dou um exemplo. No caso que já está uma lei de 1995, que já foi incorporada ao texto da CLT,
ela tipifica como crime as condutas tendentes a dificultar ou a admissão, ou o acesso, ou a permanência, ou acesso a promoções da mulher, ou mesmo a manutenção do emprego, tipificando como crime toda e qualquer conduta discriminatória no sentido de controle de natalidade, né, de estímulo a práticas, né, de controle de natalidade, já está tipificado como crime. O assédio sexual, que não é privativo, evidentemente a vítima a lei não distingue, né, o Código Penal não distingue, mas nós identificamos pelas estatísticas que preferencialmente são as mulheres as vítimas, é tipificado como crime. Então, a própria lei busca implementar a igualdade material, porque não basta a igualdade formal. É necessário também mecanismos que assegurem a igualdade material. E esses mecanismos, na nossa legislação, vêm consolidando, né? A presença da mulher na base, ela é acentuada, veja, porque no concurso público, desde o primeiro, que foi em 1996, uma lei estadual paulista, assegurou o anonimato na primeira e na segunda fase do concurso. E isso hoje em todos os concursos públicos, não é assegurado o anonimato. E na magistratura é assegurado o anonimato, pelo menos nas 2 primeiras etapas do concurso. A partir desse marco, nós percebemos que as mulheres começaram a crescer em número, aprovadas, né, começaram não só a buscar realizar o concurso, elas passaram a se inscrever, mas também a ter um número de aprovadas já em muitos concursos superior ao dos homens, o que lhe assegura hoje já, não é, este percentual mais elevado. A senhora acha importante essa questão do anonimato? É fundamental. Por quê? Porque o anonimato é uma forma absolutamente imparcial de assegurar a preponderância do mérito. Ou seja, não tem jeito de ter preconceito. Interferir, não há como o preconceito interferir. A senhora acha que isso acontecia antes? Olha, eu não sei, mas é uma questão cultural, não é? Uma questão cultural. Veja na iniciativa privada. A mulher, pela própria condição física da mulher, ela tem que ter uma proteção naquilo em que ela é diferente do homem. Então, onde que a lei hoje prevê uma proteção especial? É na maternidade e no esforço físico. Nada mais do que isso. E é necessário, porque a proteção do nascituro é uma proteção da sociedade. Por isso, a licença maternidade e a estabilidade após, né, desde a concepção até 5 meses após o parto. E a tendência é uma proteção efetiva, tanto que hoje nós temos a possibilidade de ampliar para 6 meses, né, na iniciativa privada, e também no serviço público está assegurado um período maior do que antes. Antes eram 4 meses, hoje 6 meses, para que nós tenhamos uma juventude sadia. E veja, isso se faz necessário em proveito da própria sociedade. Agora, veja, se eu sou um empregador privado e eu tenho nas mesmas condições candidatos ao mesmo posto, um homem jovem e uma mulher jovem, há uma inclinação por admitir o rapaz, porque a moça diz, bom, essa vai casar, vai começar a ter um filho, outro filho, uma licença, outra licença, eu tenho que contratar um outro empregado. Então, existe, digamos assim, e não há uma lei que possa impedir que se admita um homem. Então, não havendo um concurso público, esta margem de discricionariedade sempre vai existir. Agora, o concurso público assegura sempre a prevalência do mérito. Então, se o homem tiver um mérito maior, estiver mais qualificado, não é, para aquele cargo, será ele, não é? O aprovado, ou às vezes ambos são aprovados e há uma ou duas, um não consegue ser chamado naquela oportunidade, né? Mas os concursos têm prazos de validade, de forma que o concurso público, ele é, sem dúvida, um elemento absolutamente que assegura, não é, a plena isonomia e a prevalência do mérito, que é o que nós devemos sempre buscar. Porque as mulheres,
antes, na época dos movimentos feministas, elas tinham que buscar uma colocação, tinham que buscar o reconhecimento de um direito por serem mulheres. Mas hoje isso já é superado. Hoje as mulheres, elas querem assegurar o espaço não por serem mulheres. Elas não querem ser discriminadas porque são mulheres, mas não querem obter vantagem por conta disso. Então, hoje é isso, a situação que se coloca é essa. A mulher evoluiu no plano intelectual e ela disputa hoje no mercado de trabalho um espaço em situação equivalente ao do homem. Ela não quer um benefício por ser mulher, isso é evidente, né? Mas a senhora deixa bem claro aí a diferença do mercado de trabalho privado e o serviço público, não é? Claro, até porque, veja, as estatísticas revelam que as mulheres ainda ganham menos do que os homens. Isto no serviço público até pode, numa promoção, mas no judiciário, por exemplo, não existe, não só para os magistrados e magistradas, como também no âmbito do funcionalismo. Porque os quadros de carreira hoje, no âmbito do serviço público, eles não distinguem o gênero, por certo, nem poderiam fazê-lo. Uhum. Então, aprovada num concurso público, o candidato vai receber a mesma importância, independente do gênero, né? Isso é realmente a implementação da igualdade. Agora, claro que nós ainda temos registros e nós temos números que demonstram que nos cargos mais elevados as mulheres ainda são minoritárias, especialmente se nós considerarmos o poder legislativo e o poder executivo. Menos do que no judiciário, porque hoje, para chegar à direção de um tribunal, prevalece o critério também da antiguidade, não é? Então, com isso, fica muito reduzido, né, o critério político. Mas, ainda, claro, que se identifica alguma preferência, muitas vezes, por homens, até porque eles eram maioria até pouco tempo. Mas tende cada vez mais a diminuir. A grande prova disso é que nós temos a nossa presidente da República Federativa do Brasil, não é? Com uma eleição magnífica que lhe assegurou da forma mais democrática possível, né? Mais do que essa, do voto popular, exatamente. Não existe outra, lhe assegurou, exatamente, lhe assegurou, não é, essa conquista. Então, isto prova que as mulheres, elas hoje batalham com prejuízos até evidentes da sua vida pessoal, porque também as pesquisas vêm mostrando que as mulheres, cada vez, elas têm número menor de filhos e casam-se menos, porque privilegiam a profissão. E isso, eu diria, é uma opção. Não tem por que toda mulher tem que casar? Por quê? É uma opção que ela faz, muitas vezes, de privilegiar a profissão. Então, esta liberdade que a mulher hoje conquistou, ela está intimamente ligada, não é, com esses conceitos de igualdade material plena, de salário, até na iniciativa privada. Nós temos, né, hoje, ainda pequenos, comparado aos homens, impostos assim, de chefia de grandes empresas, temos já mulheres, né, num número crescente. E isso é além do que você falou, liberdade e respeito, né? Nessa condição de escolha. Quero casar, não quero casar, exato. Quero ter filho, não quero ter filho. Cada um sabe o que é bom para si. Isso é a dignidade da pessoa humana. É cada um saber e dizer, para mim, isto é a vida digna. Eu quero isto para mim. Então, essa liberdade, né, de escolher é fruto, né, desta conquista, desta emancipação. Agora, ministra, na opinião da senhora, qual seria a bandeira de luta das mulheres daqui para frente? A gente já conquistou muito, mas muito ainda tem que se conquistar. A senhora teria a definição de uma bandeira? Olha, Giovana, eu acho que a gente tem que daqui para frente lutar por isso. A senhora teria algo claro hoje definido ou não? Ou ainda são muitas as conquistas? O que me parece fundamental, até para aquelas que já conquistaram, não é, um espaço, é assegurar que as outras mulheres também conquistem esse espaço, não é? Trabalhar para que a igualdade material seja completamente, né, implementada, inclusive, se for o caso, com ações afirmativas. Acho que no plano de gênero até já superamos
esta etapa. Mas nós ainda convivemos com violência doméstica, que não é próprio aqui digamos, da Justiça do Trabalho, mas nós temos, não é, os registros, não é, evidentes, né, temos a Lei Maria da Penha, que veio justamente para regular essa situação. Convivemos com situações em que a mulher, também no mercado de trabalho, ainda, né, é discriminada por ganhar menos, e nós temos que lutar para reduzir essa discriminação e buscar, de mãos dadas, né, prestigiar a mulher. Porque existe um ditado que tem uma parcela, eu acho que eu digo que é uma parcela de verdade, porque ele já foi superado, que diz que as próprias mulheres discriminam as mulheres. Então, eu poderia lhe responder isso, vamos superar totalmente, não é? Este preconceito das mulheres. Não, eu acredito no homem, porque eu vou fazer uma cirurgia, não, eu vou fazer com o homem. Isso está superado, né? Nós temos hoje cirurgiãs maravilhosas, nós temos hoje piloto de avião, tá? Não falo nem motorista de táxi, que hoje é comum, mas piloto de avião. Até pouco tempo, isso gerava, digamos assim, não é, uma certa desconfiança. Hoje, insegurança, né? Uma insegurança. Hoje ninguém mais tem esse tipo de insegurança. Por quê? Porque está visto que esses preconceitos são culturais. E nós estamos, né, hoje já em condições de superá-los, né? A mulher demonstrou que ela pode ser policial, que ela pode, não é, pilotar aviões, que ela pode exercer, que ela pode, não é, portanto, usar uma arma como um homem usa, com eficiência, com equilíbrio, e ela ocupou os espaços todos, e ela só tem realmente uma distinção, digamos, física, né? Fisiológica, porque no plano, né? No plano intelectual e no plano do trabalho e no plano da família, o Código Civil igualou o Código Civil de 2002, atualizou uma previsão normativa ainda superada do Código anterior e que a Constituição já havia. A Constituição avançou muito, né, no plano dos direitos civis. E hoje nós temos, não só no plano do direito do trabalho, mas nós temos no plano, né, do direito civil a igualdade plena reconhecida, não é? As mulheres que, inclusive, têm que dar pensão também para os ex-maridos quando necessitarem dela. Antes era o contrário, né? Quem administrava as finanças da família era o homem. Então, são etapas que estão já, repito, no plano formal superadas, e que nós temos que lutar para que também, né, no plano concreto, sejam totalmente, né, superadas. Ministra, eu gosto de conversar com a senhora sobre essa questão da participação feminina, seja no mercado de trabalho, seja no judiciário, porque a gente sempre fica empolgada a lutar por mais. Agora, no dia 8 de março, eu ouvi de muitas mulheres que a gente não tinha o que comemorar, que era um dia como outro qualquer. O que a senhora tem a dizer para essas mulheres? Olha, eu acho que a comemoração ela deve ser preservada, até porque foi uma conquista, foi uma luta, né? Se nós pensarmos que em 8 de março de 1856, né, que aí a data, né, foi escolhida porque 129 mulheres foram queimadas numa fábrica em Nova York porque estavam postulando o reconhecimento do direito de uma jornada de trabalho de 10 horas, né, nós avançamos. Então, nós temos que comemorar. E avançamos em todos os planos aqui, que eu digo, da cidadania. Então, temos que comemorar até para valorizar aquelas pioneiras que colocaram, não é, a cara, não é, em público e que saíram em defesa com dificuldades na época das mulheres. Acho que vida, né, e para sempre dizer às mulheres que elas nunca podem ter culpa. Eu sempre digo isso. As mulheres, elas conquistaram o espaço, mas muitas vezes elas ainda sentem culpa por conta disso. Sentem culpa porque, mas eu não estou fazendo tudo bem, eu não estou cuidando da casa, porque a mulher sempre tem uma casa, como o homem sempre tem uma casa, ainda que seja só dela. Eu não estou cuidando quando tem filhos dos filhos, ou eu não estou cuidando do marido. Bom, mas hoje
cada um tem que cuidar de si mesmo. E as mulheres não podem ter culpa por conta disso, é uma opção de vida. Então, acho que a independência da mulher e a liberdade da mulher, ela se identifica exatamente por essa segurança que ela deve ter nas suas escolhas, nos seus projetos e em buscar aquilo que ela acredita, não é? Sem qualquer tipo, não é, de satisfação a quem quer que seja, né? Tem que ter coragem. Ministra, muito obrigada pela presença da senhora e pelos esclarecimentos numa data tão importante. Obrigada a você, Giovana. De onde vieram e por onde passaram até chegarem ao TST, por ordem de antiguidade, fique agora com a biografia do ministro José Roberto Freire Pimenta. O ministro José Roberto Freire Pimenta nasceu em 4 de fevereiro de 1956, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Aprovado em primeiro lugar no vestibular, ingressou em 1974 em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, onde conquistou o prêmio Barão do Rio Branco, concedido ao melhor aluno da turma. Tornou-se posteriormente especialista e doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Em 1982, foi aprovado também em primeiro lugar no concurso público de provas e títulos como procurador do Estado de Minas Gerais. E em 1988, tomou posse como juiz do trabalho substituto. Atuou como magistrado do trabalho em Minas Gerais por quase 22 anos. Em julho de 2002, por merecimento, tornou-se desembargador do TRT da Terceira Região. Foi membro de diversas comissões de concurso para o cargo de juiz do trabalho substituto. Em 2002, tornou-se professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ministrando disciplinas nas áreas de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. É autor de vários artigos divulgados em livros coletivos e revistas acadêmicas na área trabalhista, tendo contribuído como coautor e co-organizador dos livros coletivos Direito do Trabalho, Evolução, Crise e Perspectivas e Tutela Meta-Individual Trabalhista, a defesa coletiva dos direitos dos trabalhadores em juízo. Tomou posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 3 de setembro de 2010, em vaga destinada à magistratura de carreira. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube. E se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!